E para surpresa de absolutamente ninguém, foi concedida uma liminar favorável para que o Vasco enfrente o Atlético Mineiro no próximo domingo no Maracanã. O jogo será às 11 da manhã. Com isso, teremos o Fluminense jogando no sábado, o Vasco jogando no domingo no Maracanã e na semana seguinte, na quinta-feira, o jogo contra o Olímpia pelas quartas de final da Libertadores. Eu vou trazer todos os detalhes, mais uma vez envolvendo uma decisão favorável ao Vasco e toda essa polêmica do Maracanã. Vai começar a venda de ingressos para esse jogo contra o Olímpia. Eu vou trazer os detalhes, preços aqui para vocês e também bora falar sobre Paulo Henrique Ganso, que vem jogando muito mal e recebendo muitas críticas. E Nino, ele sofreu alguma lesão, algo mais sério, que a gente deva se preocupar naquele lance absurdo em que não foi marcado pênalti a favor do Fluminense? Tudo isso para vocês aqui neste vídeo no canal do Lessa. Já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal se você não está inscrito. Te peço essa força, compartilhe os conteúdos também nos grupos do WhatsApp, onde você estiver. Toda ajuda é muito bem-vinda. Excelente terça-feira para todo mundo e eu começo com informações sobre a venda de ingressos para Fluminense e Olímpia, o primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores. O Fluminense divulgou, estou trazendo essa matéria do GE aqui, porque que o GE faz um destaque aqui importante, um novo aumento dos valores em relação à fase de grupos e também às oitavas de final. Para quem não é sócio, evidentemente. Quem não é sócio vai ter que pagar R$ 180, setores sul e norte. Nas oitavas foi 150, na fase de grupo 100. Leste inferior, R$ 150, antes foi 120. Nas oitavas, 90 na fase de grupos. Leste superior, 90, para quem não é sócio, reforçando. R$ 60 nas oitavas de final, 40 na fase de grupos. E o setor oeste, R$ 250, sendo que foi 200 nas oitavas, 120 na fase de grupos, então um aumento bem substancial, inclusive aqui também no Maracanã mais R$ 650. Por isso é muito importante ser sócio, principalmente nesses momentos em que imagina como vai ser essa venda de ingressos para esse jogo diante do Olímpia. Imagina o desespero que vai ser o torcedor passando raiva, como sempre geralmente acontece. E aqui a ordem para a abertura dos planos: Arquiba 100, Arquiba Família, Maracanã Mais, Maraca Mais Família, Leste Raiz, Pacote Futebol. Essa parte, na verdade, estava errada ali no GE. Aqui no site Fluminense está certinho. Esses planos abrem quarta às 10 da manhã, tá? Quarta-feira às 10 da manhã. Depois Arquiba 60, pacote jogos, na quinta às 10 da manhã. E Plano Guerreiro na sexta às 10. A venda de ingressos para não sócios somente no domingo, dia 20, às 10 da manhã, através do site Futebolcard, fluminensefc.futebolcard.com, vendas para torcedor visitante, futebolcard.com. Encerramento da venda pela internet, dia 24 de agosto. E caso você não consiga comprar, não se desespere imediatamente, porque a Torosport tem pacotes exclusivos e pensados para esses dois jogos, tanto na ida quanto na volta. Tem esse pacote para o jogo de ida aqui no Maracanã, 490 com ingresso mais transfer para o estádio. E tem o pacote da volta, né? Agora já ficou muito mais caro. Inclusive, é o segundo lote já na Torosport. O primeiro lote estava mais em conta. Agora tem esse segundo lote, 3.690 com ingresso, hospedagem e aéreo, para você não se preocupar com nada, tá? Ingresso, hospedagem e aéreo. Se você não comprou o jogo da volta para o Defensores del Chaco, ficou muito caro, as passagens realmente aumentaram demais, então tem essa possibilidade. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. É só entrar em contato com a Torosport e escolher o melhor pacote para vocês. Você pode escolher, eu quero só para quem é de fora, hospedagem aqui no Rio de Janeiro também, para quem vai para o Paraguai, não, já comprei a passagem, mas quero hospedagem, quero ingresso, enfim, entre em contato com a Torosport que eles vão orçar e vão fazer um pacote sob medida de acordo com a sua necessidade. Para falar sobre essa situação chata, essa novela insuportável também, que é essa disputa pelo Maracanã, o Vasco forçando a qualquer jeito para jogar no estádio, e mais uma vez, acho que para surpresa de muito pouca gente, teve uma liminar favorável da Justiça para que enfrente o Atlético Mineiro no domingo às 11 da manhã no estádio. E uma parte da decisão que foi proferida pelo juiz Mauro Nicolau Júnior, ele diz o seguinte, que as obrigações contratuais previstas no termo de permissão de uso,
entre elas a expressa, aí entre aspas, né, expressa determinação no sentido de que, observada a disponibilidade de datas, será permitido aos demais clubes do estado do Rio de Janeiro realizar partidas oficiais no Maracanã. Além disso, citou também que o permissionário deverá possibilitar a utilização do estádio em condições de igualdade pelos demais clubes do futebol profissional. Aí a gente vai para o TPU, que é o termo de permissão de uso. Já começa por aí. É o que eu tenho. Falei isso da outra vez. Foi nem ontem, da outra vez, antes. Enquanto não houver essa nova licitação e as regras não forem estabelecidas e claras com o novo TPU, isso não vai acabar, isso não vai ter fim. Fluminense e Flamengo vão continuar administrando o Maracanã e o Vasco vai entrar na justiça quando quiser para jogar no estádio. E vai vencer, se não sempre, quase sempre, porque no TPU tem essa possibilidade, tem essa brecha. O juiz que pega, o cara não tá nem aí. Ah, se vai, vai desgastar o gramado, se a Conmebol vai multar. O cara vai pegar ali, vai olhar lá o texto e tem lá, o texto está explícito. Então, enquanto não houver essa nova licitação, isso não vai acabar. A outra possibilidade seria diálogo, acordo, mas esses caras, todos eles, são incapazes de sentar numa mesa e negociar, e entrar num acordo, e tentar viabilizar um negócio que seja bom para todos os lados. Isso não vai acontecer, porque tem questões políticas envolvidas, tem uma série de coisas, né? Coisas que às vezes a gente nem sabe. Então, isso vai continuar acontecendo. E agora, domingo, como não tem jogo previsto, tem só o jogo do Fluminense antes, então o Maracanã vai ter jogo sábado, domingo e depois na quinta-feira de novo. Enfim, tem um outro trecho aqui que eu gostaria de citar também. Ele diz: se por um lado é fato que não apenas o gramado, como todo o complexo, exige um tempo para preparação e conservação, até mesmo para propiciar a segurança aos presentes, por outro, revela-se clara a má vontade do réu para com o autor, de forma a receber os seus jogos. E aí ele está falando, obviamente, Fluminense e está falando de Flamengo. Vou até compartilhar até a decisão, os trechos aqui. Ele diz que o processo administrativo aberto pela Conmebol em 4 de agosto, ao que parece, só tem relação com a irregularidade na marcação das linhas de campo, não eventual desgaste do gramado, não sendo demais lembrar que não foi apontada a partida regulada pela Conmebol no interregno anterior ou mesmo posterior à partida a ser realizada no dia 20 de agosto. Isso porque o Flamengo utilizou o justificativo de que a Conmebol notificou o clube com a possibilidade de levar uma multa devido às condições ruins do gramado. Por isso ele está fazendo essa situação aqui. Cita aqui também: o gramado possui tecnologias de ponta que não há óbice à realização dos partidos em dias consecutivos e nos últimos anos diversos foram jogos designados assim no próprio Maracanã. Ou seja, desconsidera completamente a possibilidade real do desgaste do gramado. E diz aqui que Maracanã aponta apenas a realização de 5 partidas no mês de agosto: 13, 16, 19, 24 e 26. A questão é que serão 2 jogos consecutivos agora, e depois, quinta-feira, vai ter jogo do Flamengo no meio de semana, aí agora, no meio de semana, quarta, aí tem jogo sábado, tem jogo domingo, depois tem jogo quinta. Então são jogos muito próximos, não são tantas datas assim no mês, mas são jogos muito próximos. Enfim, é o que eu estou dizendo: enquanto essa licitação não sair, enquanto o governo não parar de se omitir e resolver essa questão, o Vasco vai continuar entrando na justiça. E o Vasco não está nem aí, né? E quer jogar os jogos marcanizáveis, né? Esse termo aí que inventaram. Não há uma boa vontade de resolver a questão, de encontrar uma solução, de dialogar. Então novamente uma decisão absurda e arbitrária, com uma liminar favorável a um clube, sem que a coisa seja discutida de maneira mais ampla. Porque o Vasco não vai também, não disputa alguns jogos no Newton Santos, não dá esse. Então, que se chega a um acordo com o Flamengo e o Fluminense, sentem na mesa para conversar e definem: temos essas datas aqui, vocês querem jogar, querem disputar uns jogos nessa data aqui? Essa aqui é possível, tem um espaço maior entre os jogos, não tem jogo de Libertadores, enfim,
Tem, os caras são incapazes de fazer, acho que não tem interesse, infelizmente vai continuar se arrastando enquanto não sair essa porcaria dessa licitação, estabelecendo regras claras para que não dê margem para a justiça toda hora chegar, dar uma canetada e prejudicar os clubes que hoje administram o estádio e que precisam ter um gramado de qualidade, obviamente fazem investimento também para isso, tem uma contrapartida, mas investem para isso. Enfim, nada surpreendente. Bom, muita gente se preocupou em relação ao Nino, né? Ele acabou terminando o jogo contra o Grêmio com aquela pancada, com aquele pisão no tornozelo, o pé dele deu uma virada, preocupou muita gente, ele ficou um tempão ali no gramado sendo atendido e já logo depois do jogo já tinha muita gente perguntando, e o Nino machucou, lesionou, teve alguma coisa? Não teve nada, tá, galera? Podem ficar despreocupados, o Nino não teve lesão, não tá sentindo dor. A princípio foi mais a pancada ali no momento, o pisão, a dor pelo pisão naquele momento ali, mas depois ele já se recuperou normalmente e não há com o que se preocupar. Outro assunto muito debatido depois daquele jogo foi Paulo Henrique Ganso. Eu acho que a gente tem que começar a debater seriamente a possibilidade do Ganso pegar alguns jogos, pegar um joguinho no banco de reservas. Agora, uma coisa é a gente falar isso aqui, uma coisa é a gente constatar isso, outra é o Diniz realmente colocar isso em prática. Porque se fosse outro jogador no lugar do Ganso, com esse rendimento dele nos últimos jogos, fatalmente já teria pegado um banco de reservas. Já teria perdido um pouco de espaço. O Léo Fernandes contra o Palmeiras, ele foi mal no primeiro tempo. Realmente foi mal e merecia ter saído. A questão é, quando a situação é com jogadores que o Diniz gosta e que ele tem mais confiança, a paciência é muito maior. E é o que a gente vê com o Ganso, que é um jogador primordial para o time, fundamental para o time. Se ele estiver mal, isso tem um impacto muito grande. Porque é o cara que pensa o jogo, é o cara que organiza a equipe, mas ele não está passando por um bom momento. E futebol tem muito isso, de momento. O Ganso não está bem, ele precisa ter sacado da equipe se for o melhor para o time. E aí quem vai fazer essa função? Tem esse outro lado, vai ser o Danielzinho. O Léo Fernandes não é muita dele, ele é mais de cair pelos lados, principalmente pela direita, puxar para o meio. Ele não é o cara que pensa um jogo ali, que organiza. São características completamente diferentes. Então, assim, por característica, o Fluminense não tem um jogador como o Ganso. E teria que mudar a forma de jogar. A não ser que a gente ache que o Danielzinho pode fazer isso, que o time pode jogar com 3 volantes quando voltar o Alexander. Seria uma solução? Sinceramente, eu não tenho certeza. É um debate válido, porque o Ganso realmente vem muito mal. E aí o time não tá ganhando no setor ofensivo com a criatividade dele e perde na combatividade no meio de campo. Foi o que a gente viu contra o Grêmio. Não foi só ele, mas fica muito evidente que também tem um decréscimo na marcação. Então, enfim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que debater, tem que tentar entender, torcer para que essa fase acabe o quanto antes. O Ganso é um jogador, como eu disse, muito importante para o funcionamento da equipe, para a prática do dinizismo. Ele tem uma relevância muito grande. Mas não dá para a gente ficar esperando lampejos, para a gente ficar esperando que aquela fase vai voltar e vai voltar a qualquer momento, enquanto isso o time sofre pela ausência de um jogador mais combativo na marcação e também com mais capacidade de chegar na frente e criar alguma coisa que, infelizmente, o Ganso não tem conseguido fazer. E ainda resiste aquela lesão, se não é, só ele pode dizer. Mas é muito preocupante o fato de o camisa 10, um jogador tão primordial, estar numa sequência já, numa fase ruim que já vem se estendendo a alguns jogos e não dá mostras, não dá sinais de que vai reagir. Tomara que isso mude para os jogos contra o Olímpia. Não acredito que o Diniz vai fazer essa mudança antes desse mata-mata pela Libertadores. Aliás, tenho certeza que não vai. Então, o que nos resta, a gente pode debater, falar, tentar encontrar aqui argumentos, soluções. O que nos resta, de fato, é torcer para que o time melhore, para que o Ganso também consiga retomar, pelo menos, uma parte daquele futebol que encantou a todos nós, que vinha encantando
no início desta temporada, principalmente na fase de grupos da Libertadores. É isso, deixe sua opinião sobre todos esses assuntos aqui, mas sobre Ganso, sobre Maracanã, enfim, todos são muito bem-vindos, deixe aí o comentário, só não esquece do like, e se você não está inscrito aqui no canal do Lessa, se inscreva aí, tamo junto.